Bom dia! Este é o dia que o Senhor fez para nós. Vamos então nos alegrar nele? Vamos nos alegrar no Senhor, porque Ele nos deu a vida, nos deu a oportunidade de estarmos mais um dia juntos, reunidos, vivos, com saúde, com força. Então nós temos motivos de louvar ao Senhor. Que seja um hábito todos os dias abrir os olhos e dizer obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Bom dia, Solzinha! Tudo bom com você? Deus abençoe você neste dia, Sol. Que seja um dia iluminado, um dia de vitória para nós e que tudo aquilo que fizermos seja próspero. Colocou as nossas mãos, que haja prosperidade. Vamos orar? Entregar esse tempo ao Senhor e pedir para que Ele nos direcione neste devocional. Amém? Então vamos lá. Pai querido, nós queremos iniciar essa oração te agradecendo pela vida, por essa noite que o Senhor nos proporcionou de descanso. Quero te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida. Eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais um dia, repartindo, compartilhando, meditando na Tua Palavra. Quando nós meditamos na Tua Palavra, nós temos a oportunidade, Senhor, de crescermos, nós temos a oportunidade de nos desenvolvermos, nós temos a oportunidade de ser melhor. E é muito bom, Senhor, é muito bom quando nós percebemos e olhamos para trás e percebemos que não somos mais quem éramos, porque o Senhor nos transformou dia após dia. E eu quero te pedir hoje que a Tua Palavra gere esse impacto dentro de nós, que possa novamente, Pai, a Tua Palavra possa gerar novamente um renovo. A Tua Palavra possa nos limpar, nos purificar, nos levar a um novo nível de entendimento. Nós estamos aqui, Senhor, não falando de outro, senão do Senhor. Não é outro assunto, senão, Senhor, transcender, viver uma vida espiritual diferenciada. Queremos sair do raso, Pai, e mergulhar mais fundo. Então eu te peço, Senhor, revela a nós a Tua Palavra. Senhor, a minha explicação, o meu conhecimento, ele é limitado. E pode ser, Senhor, que a minha linha de raciocínio seja rasa para o meu irmão. Que, Senhor, ele precise de mais para ele compreender, para ele ser convencido. Mas a Tua Palavra também me diz que quem convence o homem do pecado é o Teu Espírito. Quem convence o homem da verdade é o Espírito. Então, ainda na minha limitação humana, ainda na minha limitação intelectual, que o Senhor possa usar a simplicidade das palavras que saem da minha boca, Senhor, que é a Tua Palavra, Senhor. Eu quero ser fiel à Tua Palavra, Senhor, ainda que seja palavra simples, mas que ela seja fiel ao que está escrito na Tua Palavra, porque eu sei que assim, Senhor, ela vai gerar transformação, porque não é do muito falar, mas é, Senhor, o falar a verdade, porque é a verdade que liberta. Então que cada palavra que sai da minha boca, Senhor, possa encontrar um repouso. Essa palavra, ela possa encontrar um coração, e ela ali, Senhor, ela vai repousar, e ela vai, Senhor, frutificar, e ela vai gerar transformação. Deus, nós estamos aqui entregando nossa oferta, é a nossa primícia, é as primeiras horas do nosso dia, e nós estamos aqui, Senhor, repartindo e compartilhando a Tua Palavra. E como, Senhor amado, é importante e maravilhoso esse tempo. Por isso eu te peço, Senhor, que desta oferta ela gere frutos de salvação, de transformação, de mudança de mente. Aquele que não te conhece, que tenha sede para te conhecer. Aquele que já te conhece, que ele tenha vontade de mergulhar e conhecer mais de Ti, Pai. Mas que ninguém, que, Senhor amado, passar por essa live, Senhor, que se ele ouvir uma frase, Pai, que venha a ser uma frase cirúrgica, que venha a ser uma frase, Senhor amado, de transformação de mente, não para minha glória, mas para Tua glória. Senhor, não porque sou eu, mas porque é a Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, que a Tua Palavra, onde chegar, Senhor, através dessa live, gere transformação de vida.
transformação de vida, Pai. Eu peço que a Tua palavra gere transformação na minha vida. Eu não quero ser só aquela que fala, que transmite, Pai, mas eu quero ser aquela que vive. Eu quero ser aquela que a minha vida, Senhor, possa dar testemunho da Tua palavra, Senhor, e que assim também seja com as minhas irmãs e irmãos, que eles não sejam só ouvintes, mas praticantes, que eles coloquem em prática tudo aquilo que têm ouvido, Senhor, de Ti, Pai. Ah, Senhor, que a nossa vida de fato seja para honra e glória do Teu nome. Eu quero viver para Te honrar, eu quero viver para Te louvar. Quero que o meu estilo de vida Te honre, Pai. Eu quero que o meu estilo de vida Te louve, Senhor. Então nos transforma nesta manhã. Transforma o nosso entendimento e nos leva a um nível mais profundo de intimidade. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia, Cidinha. Bom dia, Vanessa, Dani, minha irmã querida. Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre experiência divina. É tudo que nós queremos, né? Quando nós nos relacionamos com Deus, né? Quando nós falamos, Senhor, eu quero viver uma vida nova, eu entrego a minha vida a Ti, porque eu quero viver uma vida nova. É porque nós estamos cansados da vida passada, né? Nós estamos cansados da vida que nós tínhamos e desejamos, então, uma nova vida. E nessa busca de uma nova vida, o que nós queremos? Experiências novas. E para vivermos experiências novas, elas precisam ser divinas. Porque as experiências dessa terra, nós estamos cansadas, né? Estamos cansadas das experiências dessa terra. Nós buscamos uma experiência divina, uma experiência nova. Ontem, nós falamos sobre o nascer de novo, né? Que é só possível transcender no momento em que nós nascemos de novo e no momento que nós reconhecemos que precisamos nascer de novo todos os dias. Porque se eu deixo um dia de falar assim, Senhor, eu zero tudo para começar de novo contigo, eu vou carregando bagagens. Isso é o nosso maior problema quando nós temos uma longa caminhada com o Senhor. Nós vamos carregando bagagens, né? Bom dia, Sheilinha, tudo bom? Bom dia, Vanessinha. Nós vamos carregando bagagens, porque a gente esquece que a proposta do Evangelho é o nascer de novo, né? É não mais se alimentar das coisas terrenas, das coisas que foram impostas para nós e nos alimentarmos apenas daquilo que vem do Senhor. É óbvio que nós temos as experiências terrenas, né? Mesmo nós nascendo de novo, nós estamos nessa terra e as nossas experiências, elas serão terrenas. Então você vai ficar triste, você vai ouvir coisas, você vai ficar desanimado um dia. Vai acontecer coisas que você que vai tentar te tirar do seu foco. Mas todos os dias nós precisamos dizer, Senhor, meu dia hoje foi agitado. Ou talvez o meu dia hoje, Senhor, foi muito silencioso. Eu não consigo detectar se algo me distanciou do Senhor, mas eu estou aqui para nascer de novo. Eu estou aqui para zerar tudo e começar uma nova caminhada com o Senhor. Porque se nós não fazermos isso, nós vamos acumulando coisas e quando você vê, você está totalmente imerso com as coisas do mundo e não anda mais no Espírito. Eu quero fazer como referência bíblica para nossa meditação de hoje, Tiago 4, nós vamos ler o 7 e o 8, que diz assim, portanto, submeta-se a Deus. Portanto, submeta-se a Deus. É o que nós acabamos de falar agora. Todos os dias, gente, é uma coisa diária, é igual higiene, sabe? Não dá pra você escovar os dentes hoje e amanhã você falar assim, não, mas eu escovei ontem, então hoje não precisa. Tomei banho ontem, né? Hoje não carece. Eu lavei a cabeça, gente, eu lavei o cabelo, faz 7 dias, tá tudo certo. Não, a higiene é uma coisa que você faz diariamente, porque senão começa a ficar fedidinho, não é? A nossa relação com Deus é a mesma coisa. Se faz necessário
essa busca diária, esse limpar diário, essa submissão diária, porque nós temos a tendência de buscar a nossa autonomia. Nós temos essa tendência. Nós achamos que chega uma hora que nós achamos que sabemos quem somos, né? Não, mas eu já tô maduro. Isso antecedeu aqui, eu já tô maduro. E aí eu tava lendo uma explicação de Calvino, e ele diz assim, ó. O ser humano, ele precisa entender duas coisas. O ser humano, ele precisa entender duas coisas. Que ele é incapaz de reconhecer a si mesmo. Ele é ignorante sobre si mesmo. Então nós precisamos nutrir a humildade. Senhor, eu não sei nada sobre mim. Eu sou um Kinder Ovo, sabe? Eu sou uma caixinha de surpresa. Eu sou uma caixinha de Pandora. Eu nunca sei o que vai vir de mim. Então eu preciso nutrir essa humildade de dizer, Senhor, eu tô aqui de novo. Porque eu não confio em mim não, Senhor. Eu não dou conta de mim, não. Eu tô aqui de novo, dizendo pro Senhor que hoje eu agi, eu fiz, eu tomei decisão, mas eu não tenho certeza se as minhas decisões estão alinhadas com o Senhor. Então Calvino diz assim, a humildade deve ser o princípio de um cristão, por quê? Porque ele não dá conta de si mesmo, ele não sabe quem ele é, ele não tem capacidade de reconhecer a si mesmo. E aqui Tiago diz assim, ó, portanto, submeta-se. Né? Se coloque em submissão ao Senhor. Resista ao diabo. E ele vai fugir de você. Aproxime-se de Deus. E ele automaticamente se aproximará de você. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Olha aqui qual é a ordem aqui, né? Vamos trabalhar corpo, alma, e então o seu espírito, ele vai ser vivificado. O que é o corpo, gente? O corpo nada mais é do que uma matéria, né? É um templo. É igual a igreja, né? É igual vamos pensar, né? Um templo, uma igreja. Lá o que você colocar lá vai ficar. A forma como você arrumar, ela vai ficar. A forma que você organizar, ela vai ficar. O nosso corpo, ele vai responder àquilo que ele foi treinado. Se eu treinar o meu corpo a acordar cedo, ele vai acordar. Se eu treinar o meu corpo a correr, ele vai correr. Se eu treinar o meu corpo a orar, ele vai orar. É o treinar. O meu corpo, ele vai corresponder a um treinamento. O que eu mandar ele fazer, ele vai fazer. O que é a alma? A alma é a sede das minhas emoções. Por isso que é tão importante para você ter uma experiência divina, tratar a sua alma. Porque o Senhor, o Espírito de Deus, tá muito claro aqui, ó, dizendo assim, ó, purifique o seu coração, né? Tiago tá dizendo assim, ó, purifiquem o coração, purifiquem o seu coração, porque não tem como, né, ter uma experiência divina se você tem ressentimentos, tem sentimentos sujos. Porque o Espírito Santo, ele não vai se alinhar, habitar num templo sujo, num templo bagunçado. Ele precisa de uma organização. Então, o que eu faço com o meu corpo? Eu tenho que falar assim, eu tenho que me observar e falar assim, o que tem no meu corpo que pode ferir a santidade, que está em desacordo, que não está de acordo com a palavra. E aí eu vou começar a treinar o meu corpo a agradar a Deus. Então ali eu vou pensando, o que tem no meu corpo que não honra ao Senhor? E isso pode ser várias coisas, né? Por que os vícios, né? A Bíblia fala que é pecado, porque eles destroem. Você já viu um vício que deixa a pessoa mais saudável, deixa a pessoa melhor, feliz? Você já viu um vício que dá, nossa, esse vício aqui é maravilhoso, ó vício bom. Não, todos os vícios, eles são destrutivos, seja ele qual for. Então, quando o Senhor fala assim, ó, isso aqui é pecado, é porque está destruindo o templo. E o que o Senhor quer? Que o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, seja saudável, né? Que o nosso corpo seja saudável, é o que o Senhor nos pede. E essa petição tem muito mais a ver conosco, essa exigência tem muito mais a ver conosco do que com o Espírito Santo.
Você percebe que quando o Senhor fala assim pra nós, não faça tal coisa, Ele não tá falando por conta dele. Ele tá falando por nossa conta, por uma preservação. Se preserve, filho. Tenha saúde, filho. Viva bem. Que a sua vida tenha longevidade. Que seja prolongado os seus dias na terra. Que não seja dias de sofrimento. Se você for observar as doenças, elas são frutos de negligência na sua grande maioria. A sua grande maioria é fruto de negligência, de uma má alimentação, de um mau cuidado com o corpo. Então, quando o Senhor diz, filho, não faz isso, não é porque Ele é um pai que ele não quer que a gente faça nada, que Ele é um pai carrasco, um Deus que fica lá do céu dizendo pode ou não pode, não. Tudo que o Senhor diz para não fazermos é para nos preservar. Até porque o fato de eu fazer o melhor todos os dias, o fato de eu ser a filha exemplar, não me dá direito a nada. Sabia disso? Que você se esforçar e você ser melhor, não é por isso que o Senhor vai te abençoar. Não é por isso que que você vai ter a salvação. Porque quando nós vivemos com o Senhor de verdade, nós acessamos algo que se chama graça. A graça foi conquistada quando Jesus, ele se entrega naquela cruz e ele fala assim, eu vou levar sobre mim os seus pecados. E aí ele morre, ele sofre, ele morre e ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele nos dá acesso à graça. A graça é um favor imerecido. Eu me relaciono com Deus, eu me achego diante de Deus, não é por conta da minha conduta exemplar, não é porque eu fiz um monte de coisa, é pela graça. Eu posso fazer um monte de coisa, e ainda assim eu vou ser servo infiel. Ainda assim eu não vou merecer absolutamente nada do Senhor. Ele já me entregou. A cruz já foi consumado. As bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Então por que eu tenho que obedecer ao Senhor se na cruz a minha salvação já foi conquistada? Por que eu tenho que, se o Senhor já me justificou, né? Se eu já fui justificado por Deus, então por que eu preciso me santificar? Por quê, gente? Quando eu não me santifico, quando eu vivo uma vida, né, ao meu bel prazer, eu simplesmente, o meu homem natural, ele escolhe se afastar do Senhor. Se eu deixar o meu corpo, vamos olhar para o nosso corpo físico, né? Se você deixar, você fica deitado o dia inteiro, não é verdade? Se você deixar, você não vai trabalhar. Você tem que se obrigar a fazer algumas coisas. Porque senão você tende a olhar, eu e você, temos a tendência de olhar para o lado mais fácil. De fazer o mais fácil, de fazer o mais confortável. E nós vamos nos autodestruindo e as nossas decisões automaticamente vai nos afastando de Deus. A graça foi dada a nós e o acesso ao Senhor foi dado a nós. Mas a escolha diária de andar com o Senhor cabe a mim e cabe a você. Então, eu sabendo, né? Aí Calvino diz, você vai diante do Senhor, mas reconheça que você não é nada. Não ache que o que você está fazendo justifica a salvação, justifica a bênção. Eu já fiz essa oração. Eu confesso para você que eu já fiz a oração. Senhor, mas eu tô fazendo tudo certo. Senhor, mas eu tô fazendo tudo. Por que tudo isso está acontecendo comigo? E aí você vai diante de Deus com uma certa arrogância, dizendo que Deus falhou em não te abençoar quando você, olha, o ser celestial, o alecrim dourado, estava fazendo tudo certo. Então nessa brincadeira aí, quem errou? Se eu estou fazendo tudo certo, Senhor, alguém falhou. Esse alguém fui eu. Então o que Calvino diz aqui? Vamos olhar para nós mesmos. Você consegue reconhecer os seus pecados? Não consegue. Então seja humilde, dizer, Senhor, eu não sei quem eu sou. Eu não sei quais são as motivações do meu coração. Senhor, eu não sei quem eu sou. Eu suspeito. Aí ele vem e continua assim. Deveríamos suspeitar. Olha o que ele diz. Deveríamos sempre suspeitar das imagens que construímos de nós mesmos. Isso só vem através da humildade.
né? Quando eu acho que eu sou alguma coisa, aí Davi fala assim, quando eu penso que eu sou fraco, eu sou forte. Então o inverso também é. Quando eu penso que eu tô muito fortão, porque eu tô cumprindo tudo, certamente eu parei de acessar a graça. Porque eu acho que eu tô tão forte que eu mereço, sabe? Eu mereço isso porque eu estou cumprindo um protocolo. E dentro de um ambiente religioso, isso é muito comum. As pessoas desanimadas porque elas não receberam o que elas queriam, porque elas acharam que elas mereciam e não foi entregue no tempo oportuno. E aí vem, né, o nosso irmão e diz assim, diante da incapacidade de reconhecer a si mesmo, você deve ter duas coisas. Humildade. Humildade porque você é ignorante a respeito de si mesmo. E também você deveria suspeitar das imagens que constrói de si mesmo. Nós temos que reconhecer que Deus sabe muito mais de nós do que nós de nós mesmos. Então eu não posso ir diante de Deus se não for justificado. Não, eu não mereço, Jesus, mas o Senhor me justifica e por isso eu estou aqui. Mas eu também não posso abrir mão da santidade, porque a santidade é uma escolha, então eu escolho andar com Jesus e por essa escolha eu vou todos os dias buscar fazer a minha parte. Então, voltando, o nosso corpo, ele faz aquilo que a gente manda. A nossa alma é o centro das nossas emoções e nós precisamos cuidar dela. E aí que mora a nossa cegueira. Porque a gente vai levando coisas e acumulando coisas e nós achamos que está tudo bem, quando na verdade na nossa alma está uma grande confusão. Nós achamos que dá para viver no espírito sem olhar para a alma e não dá. Não dá para viver no espírito sem dar uma olhadinha para nossa alma, sem consultar a nossa alma, sem pedir para o Senhor sondar os nossos corações. Não tem como. Aqui, Tiago está dizendo, submeta-se a Deus, resista ao diabo. Então, o que é resistir ao diabo? É o dizer não. É o treinar o meu corpo. O resistir ao diabo está no treinar o corpo a dizer não, a fazer aquilo que deve ser feito, a resistir mesmo. E não é assim a nossa luta diária. Tem coisas que você tem que entender que fala assim, não, isso aqui não é mais pra mim. Isso aqui não tem mais, mas eu gosto, mas não é mais pra mim. E aí o meu corpo tá viciado, né? Viciado em agir daquela forma. O nosso corpo ele fica viciado em comer demais, viciado com cigarro, viciado com bebida, viciado em não dormir, viciado em dormir demais, né? O nosso corpo fica viciado. Então eu tenho que me submeter a Deus e resistir àquilo que me chama, aquilo que me atrai, aquilo que quer que o meu corpo se proste. Eu vou resistir, vou dizer não. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso porque o Senhor, ele tem algo maior para mim. O Senhor, ele quer me levar num novo nível. Então, quando eu entendo o caminho que eu estou percorrendo, eu consigo fazer escolhas. O Senhor quer me dar uma experiência divina. Eu preciso simplesmente me levantar e orar. O Senhor, ele quer me dar uma experiência, ele tem esse lugar para mim de experiências extraordinárias. O que eu preciso fazer? Eu preciso acordar de madrugada, por exemplo, para orar. O Senhor ama aqueles que o buscam de madrugada, né? Então eu preciso, só que o meu corpo quer dormir. Só que eu entendo, o que eu quero? Não, eu quero ter uma experiência sobrenatural. Então eu vou treinar o meu corpo a fazer aquilo que deve ser feito. Eu vou resistir. O inimigo, ele vai colocar preguiça, ele vai colocar desânimo, ele vai tentar fazer meu corpo se prostrar, mas eu vou resistir e vou fazer o que deve ser feito. Aproxime-se de Deus. Mas para se aproximar de Deus tem que se purificar, limpar o coração. E aí é onde entra a alma. Tem que vasculhar. Tem falta de perdão? Tem ressentimento? Tem raiva? Tem inveja? Tem vitimismo? Tem soberba? O que tem no coração?
E aí entra o que nós estávamos falando agora. Nós temos que suspeitar dos nossos sentimentos. Nós temos que colocar em dúvida as nossas emoções. Senhor, será que a motivação do meu coração está certa? Senhor, será que o que eu estou fazendo realmente é genuíno? Ou eu estou fazendo para o meu próprio deleite, para o meu próprio prazer? Senhor, será que eu perdoei mesmo ou eu estou fingindo? Senhor, será que eu não tenho inveja mesmo? Será que eu estou feliz mesmo porque o meu irmão está prosperando e eu não? Nós temos que duvidar de nós mesmos o tempo todo. Porque quando eu entro diante do Senhor, duvidando dos meus sentimentos, dizendo, Senhor, eu reconheço, com humildade, eu reconheço, Senhor, que não tenho certeza sobre o que eu estou sentindo. Aí o Senhor vem e purifica o meu coração. O problema é que eu quero entrar diante de Deus para ter uma experiência divina, ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo carregado de bagagens. Não entro como uma nova criatura, não entro como um recém-nascido, não entro como alguém purificado. Eu venho com bagagens, porque às vezes eu fecho os meus olhos, como eu, Fernanda, 500 anos de crente. Vou ter inveja de alguém? Vou ter raiva de alguém? Não posso. Imagina, eu não me permito. Eu não me permito nutrir esse sentimento. Eu não me permito nutrir esse desejo. Eu não me permito. Aí você vai bloqueando, dizendo que você não se permite. Quando você fala, eu não me permito, você vai bloqueando esses desejos. Mas não quer dizer do seu poder, né, da sua percepção, do seu consciente. Quando você fala assim, eu não me permito viver isso, eu não aceito esse sentimento, e aí você ignora o sentimento. E não é a maneira inteligente de se livrar de um sentimento. Quando você perceber que há em você, quando eu perceber que há em mim inveja, desejo carnal, ódio, rancor, sabe? Desânimo, desprezo. Às vezes você chega num nível, às vezes de uma discussão, às vezes chega num nível de um relacionamento que você já passou da raiva, você já passou do ódio, você já passou, sabe? Você tem desprezo. Você nem fala mais, você despreza aquela pessoa. Ela não causa mais nada em você. Nem nada de bom, nem nada de... Você despreza ela. Você se coloca num lugar de superioridade sobre aquela pessoa. Eu sou melhor do que ela. E aí o pai diz pra gente que não, que somos todos iguais. Olha que loucura. Então esses sentimentos precisam ser vasculhados diariamente. Fê, eu oro e não sinto mais nada. Fê, eu estou diante do Senhor, mas eu não sinto nada. É uma oração fria, é um relacionamento frio. Eu estou diante do Senhor, sabe? Eu sirvo ao Senhor tanto tempo, eu reconheço a Deus tanto tempo, mas é frio, é sem graça o meu relacionamento com Deus. Vasculha o seu coração, vê o que está dentro do seu coração. Vê qual é a barreira. Lembra da experiência divina? É o transcender. O que está entre você e o Senhor? Quando eu vivo... uma vez eu estava numa igreja. Não era uma igreja, era um encontro. Era o Centro Professorado. Acho que era o nome. E o pastor Ademar de Campos, ele fazia um culto lá. Maravilhoso, de segunda-feira. E eu lembro, assim, eu era nova, mas eu lembro dessa frase que ela ecoa ainda na minha mente todos os dias. Um pastor dizia assim, ele era o ministro da noite, e ele disse assim, eu nunca vi uma pessoa que gaste tempo em oração, mas investe mesmo, essa pessoa ela investe tempo em oração, desanimada por muito tempo. Às vezes, nós vamos nutrindo ressentimento e nós não vamos diante de Deus com a nossa verdade. E nós vamos diante de Deus com uma religião. Nós oramos baseado numa religião, baseado numa frase pronta. E o que o Senhor quer é verdadeiros. O Senhor busca verdadeiros adoradores. Aqueles que vão diante dele e falam assim, essa aqui sou eu. Não aqueles que querem merecer a graça. O Senhor não procura filhos perfeitos que querem merecer a graça, que fica lá igual uns robozinhos fazendo tudo certo para poder falar assim, opa, eu passei de ano. Nós enxergamos claramente isso quando nós lemos a passagem do filho pródigo.
Lembra? Olha que loucura, que loucura. O pai tinha 2 filhos, o filho perfeito, o filho que nunca saiu de casa, o filho que nunca fez nada de errado, o filho que trabalhava, que servia o pai ali, ó, perfeito, filho exemplar. E o pai tinha outro filho, rebelde, vida louca, sabe? Me dá minha parte aí que eu quero viver, eu quero desfrutar dessa vida, eu quero viver. E aí o pai pegou a herança do filho e falou: se você acha que é o melhor caminho, filho, se você acha que você vai ter vida longe de mim, vai. E o filho foi, e ele viveu por um tempo, e ele desfrutou por um tempo, ele teve uma falsa alegria, né? Ele achou que dava para viver longe do pai, ele achou que era possível isso, só que aí ele foi morrendo a cada dia, porque a nossa vida longe do Senhor é morte, não tem como a gente sobreviver, né? Viver longe do Senhor. A gente sobrevive, parece que tá vivo, mas na verdade tá morto. E aí a vida dele foi uma bagaceira. E aí um dia ele se deu em si e falou: meu Deus do céu, os empregados do meu pai vivem melhor do que eu tô vivendo aqui, eu vou voltar. Aí ele entra aqui com o que Calvino disse: eu vou ser humilde, eu vou dizer pra ele que eu errei, eu vou dizer pra ele que eu deveria ter suspeitado das minhas percepções sobre mim mesmo, que eu fiz a maior besteira da minha vida. Eu nem sou digno de voltar como filho. Não sou nem digno de voltar, mas se ele me aceitar como seu empregado, já vai estar bom demais para mim. E aí o filho, vida louca, volta, sem nada, acabado, destruído. Quando o pai vê o filho arrependido, o filho reconhecendo os seus erros, o pai fala assim: yes! O meu filho voltou, ele estava morto, mas agora ele ressuscitou, ele entendeu o quão miserável ele é, ele entendeu que longe de mim ele não pode fazer nada, ele entendeu que ele precisa estar conectado comigo, e é isso aí. Quando nós pecamos, e nós voltamos arrependidos para o Senhor e falamos: pai, eu tentei andar sozinho. Pai, olha, eu fui andando e olha, o pai se alegra. Ele tem prazer cada vez que nós pararmos e falarmos assim: pai, eu tentei andar sozinho, mas tô voltando aqui, viu? E esse voltar, ele precisa ser diário. Porque se você não parar diariamente para se observar e ajustar o seu caminho, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer igual esse jovem, você vai vender tudo que você tem, você vai destruir a sua vida toda. E aí quando ele volta, ele pede para o pai falou assim: que empregado, que nada, você foi justificado. O seu pecado não vai te afastar de mim. O seu pecado não vai tirar você da minha presença. Mas meu filho, você foi justificado. Agora nós vamos trabalhar a santidade. Tira essa roupa suja. Vamos tomar um banho. Vamos tirar. O que é aí? O que foi? Foi a soberba que te tirou da casa do pai? Então vamos jogar a soberba fora? O que foi que te tirou da casa do pai? Foi a autossuficiência? O que te tirou? Foi o orgulho, né? Você achou que você já tinha o suficiente? Olha, foi cheio, agora pode pregar a palavra sozinho, agora pode viver sozinho, né? Porque você já foi cheio. O que foi? Vamos tirar e vamos colocar as vestes novas. Aí a gente vai lá para Provérbios 31. Você lembra que nós falamos que aquela mulher era incrível? Era uma super mulher. Mas aí no final ela fala assim: mas eu me revisto de força e dignidade. Existe dignidade em nós? A nossa dignidade vem da justificação. O inimigo olha para nós e fala assim: não posso fazer nada contra ele. Ele tá pecando, mas ele acessou um lugar. Ele não é mais sujo, ele não é mais imundo, ele não é mais... Por quê? Porque ele se revestiu. O sangue de Jesus nos purifica, nos lava. Quando o filho chega, o pai fala assim: lava, vai se lavar, troca essas vestes, eu vou te dar um anel de autoridade e você vai de novo ser incluído na família.
Ah, mas pai, eu perdi, eu torrei toda a minha herança. Fica tranquilo. Essa herança aí não nem faz diferença pra mim. Você vai ser participante, de novo, como um filho. Porém, o filho perfeito não saiu, não torrou um centavo. Mas quando o filho mais novo, quando o irmão dele chegou, revelou o que estava no coração dele, que era pior do que o outro. Porque o outro que saiu, torrou, teve percepção de si mesmo. Quando ele se viu naquela condição de miserável, ele falou assim, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu vou ter que consertar isso aqui. Você percebe que o pecado silencioso é o pecado da alma. Tudo bem que os dois é da alma, né, gente? Mas assim, vamos colocar. Quando eu vou extravaso, eu faço, não sei o quê, eu tenho a oportunidade, porque o mundo cai, né? Quando a gente começa a fazer um monte de besteira, o mundo cai na nossa cabeça. E aí nós temos a oportunidade de ir e falar assim, pai, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Mas existem pecados que são silenciosos, que são o sentimento, sabe? Eu não fiz, eu não externalizei, eu não manifestei, mas tá aqui, ó. Eu não fiz nada. Eu não pequei como aquelas pessoas que pecaram, mas o que ficou aqui dentro é o que me impede de ter comunhão com o Pai. E aquele irmão vê o pai chegando e abraçando, e aquele menino que pecou tanto, porque a gente gosta, né, de dar uma classificada nos pecados, né? Aquele menino pecou tanto. Como que ele pode ter perdão? Como que ele pode voltar? Como que ele pode adorar a Deus? Como que ele pode restabelecer a vida dele? E aí ele ficou nutrindo aquilo, ele ficou nutrindo. E você vê que ali tinha ressentimento, tinha necessidade de aprovação. Ele queria merecer ser filho. Ele queria ser perfeito porque ele queria merecer ser filho. E a graça não é mérito. Se você entrar nessa de que você tem que merecer ser filho, você não vai conseguir ser filho. Porque ser filho é graça. Mas isso não tira de mim a responsabilidade de me santificar. Quem é puro, purifique-se mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou treinar o meu corpo para fazer o que é certo. Eu sei, existem coisas, gente, que não é a Bíblia que diz que é errado. Não é Jesus que diz que é errado apenas. É senso comum. Existem coisas que todo mundo sabe que não é legal. E geralmente a gente faz coisas que não são legais escondido, né? Ninguém vai ver, então eu fico ali porque eu sei que é errado. Então essas coisas que eu sei que não é bom, que eu sei que não é legal, que eu sei que prejudica o meu corpo, que eu sei que me prejudica a desfrutar das bênçãos de Deus, isso eu vou tirar. A santificação inclui eu treinar o meu corpo a fazer aquilo que honra ao Senhor. E cabe a mim também, essa é a minha parte, pedir para o Senhor sondar o meu coração. Eu só preciso pedir, eu não preciso nem sondar. Eu preciso fazer só a oração que Davi fez em Salmo 51. Sonda, Senhor. Vê o que tem aqui dentro. Vê, porque eu tenho a plena percepção, Senhor, que o que eu acho que é, não é. Tenho certeza, Senhor, que esse sentimento que eu tô achando que é o que tá predominando, não é, é algo pior. Sonda. Purifica, me limpa, me restaura. E aí o Senhor vai limpar, purificar e restaurar. E aí, só aí, gente, que nós iremos nos aproximar de Deus. Só aí que nosso espírito vai estar preparado para se conectar com o Espírito de Deus. Na verdade, corrigindo, só aí que a nossa alma vai estar preparada para obedecer às ordens do Espírito, do nosso Espírito, que conectado com o Espírito de Deus vai começar a ordenar, falar conosco. Sabe aquele negócio, Paulo dizia assim, o que eu quero fazer, gente, eu não consigo fazer, eu não faço. O que eu preciso fazer, mas o que eu não quero, eu estou sempre fazendo. Isso foi Paulo. Se Paulo disse isso, imagina eu, né? Às vezes eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Às vezes eu sei qual é o caminho que eu tenho que ir, mas eu não consigo ir. Então o que eu faço nesses casos? Eu vou diante do Senhor e falo, tá aqui, ó. O quão miserável homem eu sou. Eu não consigo.
mas eu quero fazer o que precisa ser feito, porque eu quero acessar ao Senhor. Eu quero transcender, eu quero sair deste lugar que eu estou hoje, de paralisia, e quero acessar este lugar na tua presença. Eu quero ter uma experiência divina. Para ter uma experiência divina, o meu corpo precisa ser treinado. A minha alma precisa ser curada. Para eu ter uma experiência divina, o meu corpo precisa ser treinado, a minha alma precisa ser curada, e eu preciso entender que mesmo eu tendo feito tudo isso, eu só vou transcender pela graça. Porque nada do que eu faça me dará direitos, nada do que eu faça me dará prioridade. O que me faz ir mais fundo sempre será Jesus Cristo. Eu sempre vou olhar para Ele, é Ele que vai me fazer avançar todos os dias. Qual que é o meu encorajamento para você? Ajuste a sua vida. O que nós estamos fazendo nessa semana do aprimoramento espiritual? Se treinando para orar mais. Você percebe que eu disse para você assim, ore 3 vezes ao dia? Pode ser orações curtas, mas você vai estar orando mais do que você orava antes. Então vamos orar, uma vida de oração, orar sem cessar. Vamos fazer um jejum. O jejum, gente, tem mais a ver com o meu corpo físico, porque é o treinar o corpo a não ficar preso aos prazeres dessa terra. Você sabia que o jejum, ele te tira? Eu não sei você, mas às vezes eu tô orando e eu tenho uma percepção que eu tô muito presa a essa terra. Que a minha oração tá muito presa, tá muito terrena. Eu não sei você, mas às vezes eu tenho uma impressão que eu tô muito terrena. E o jejum nos faz se desprender. A comida não me domina mais, os prazeres desse mundo não me dominam mais. Porque no jejum não é só o abrir mão de comer. O jejum também é passar uma vida de oração, de leitura. Então você percebe que o nosso desafio de jejuar, orar e ler a Bíblia, que é o meditar de dia e de noite, a gente está meditando agora, mas também tem o meditar à noite, é o treinar o corpo. E conforme eu vou treinando o corpo, a minha alma vai percebendo aonde estão os seus erros, aonde estão as suas falhas. E aí o meu espírito começa a assumir o controle e me ajuda a transcender, a acessar a experiência divina que eu tanto desejo. E eu oro para que isso aconteça comigo e também aconteça com você. Que possamos ir mais fundo no nosso relacionamento com Deus. Não seremos, de forma alguma, em nome de Jesus, nós não seremos pessoas ouvintes, mas praticantes. O Evangelho não será uma mera filosofia para nós. Mas nós seremos praticantes da palavra. Não vamos só falar, mas vamos vivê-la em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração e até amanhã às 7h01. Deus abençoe. Busque a experiência divina, porque Deus tem isso pra você. Tá bom? Beijo!